Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana, continuando o nosso livro, aprimorando, sempre tentando compreender melhor cada uma das vibrações. Esse livro, o foco dele, na verdade, eu comprei por causa das obrigações, né, que eu tava, do curso de sacerdócio que eu estou fazendo. E assim, gente, não se deve parar de estudar. E eu estudo sempre, eu faço cursos, eu vou, eu vejo, busco material. A gente está em constante aprendizado. Hoje eu mandei para vocês aquele lá no grupo sobre o tapar o umbigo lá com os esparadrapo, porque aquilo eu sempre achei um negócio muito ridículo, assim. Enfim, nunca vi muito sentido, mas eu falei, eu não sei de onde vem, vai que, né? Aí, quando eu, uma pessoa que eu confio, assim, uma pessoa que eu vejo muita instrução, muito estudo, muito preparo, muita seriedade, né, que é o Wagner Borges, e ele explicou aquilo, eu falei, pronto, tá aí para os desavisados que faz as coisas sem saber o fundamento. Então, gente, por que que é importante? Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente tem que entender o fundamento do porquê que a gente está fazendo aquilo. Para a gente não correr o risco aí de estar tapando um umbigo com esparadrapo sem o menor sentido. Isso na Umbanda, isso é muito importante, porque a gente tem formas mecânicas de fazer as coisas e eu não sou simpática a isso. Fazer as coisas de automático porque todo mundo fez. E eu falei para vocês já, eu sempre, assim, razoavelmente rebelde, né? No começo, eu não via sentido nenhum no cumprir o preceito de não ter relação sexual. Eu achava o cúmulo do absurdo. Porque, assim, para mim, soava como uma coisa de pecado, ai, uma coisa meio católica, meio kardecista, sabe? Assim, então eu falava, não, sexo é bom, sexo é equilibrador, é bom para as energias, não tem nada de errado, não. E eu não cumpri, eu não cumpri, eu e o Gustavo, né? A gente não cumpria, e eu não via sentido, e eu bati o pé. Muito tempo depois, quando eu fui estudar melhor, compreender melhor o fundamento, aí eu vi sentido, concordo e cumpro, claro, né? Então, jamais, gente, por que que eu tô falando tudo isso? Porque jamais eu procuro falar para vocês cumprirem qualquer coisa que eu não veja sentido e que eu não saiba o porquê. Então, e o Gisel também, a gente sempre conversa bastante sobre isso, né? A gente traz muitos ensinamentos, mas a gente sempre procura explicar para todos os filhos para não ficar tudo uns maluquinhos repetindo. Ah, eu não sabia. Não, aí tem aqueles que não estudam, né? Aí fica sempre besta, mas daí eu não posso fazer nada. Cada um tem livre-arbítrio, né, gente? É ofertado estudo, é oferecido esclarecimento, a pessoa não quer. O que que eu vou fazer? Eu vou corrigir quando precisar tomar as outras providências, né? Mas para vocês não ficarem aí fazendo maluquice, tá bom? Hoje nós vamos tratar no nosso livro de nossa mãe, Nanã Buruquê. E é assim, gente, Nanã, nós tivemos no sábado, dia de finados, foi feito um trabalho especial dentro da casa. O vô fez um trabalho para as almas. Eu acho que até vale a pena a gente falar aqui, porque o vô falou, não sei se vocês se recordam das palavras. O dia de finados, ele é um dia de saudade, é um dia, lógico, né? Todos sentem saudades dos entes que já se foram, dos familiares, dos amigos, mas é um dia de alegria. É honrar aqueles que já se foram. É honrar com alegria no coração, daqueles que foram muito amados e continuam sendo. É um dia para lembrar
dessas pessoas que estiveram aqui conosco, que enriqueceram a nossa vida, a nossa existência de muitas formas e hoje estão em outro plano, em outra forma, mas ainda estão e ainda são. E muitas vezes são conosco, são em pensamento e vibração. Gente, não existe telefone mais eficiente do que o pensamento. E isso do lado de lá atrai as coisas boas também. Ah, pensamento não é só para atrair obsessor, não. Pensamento é para você, inclusive, mandar boas vibrações para os seus familiares, para os seus entes queridos que já se foram. Você manda um alô, manda um WhatsApp, é de pensamento, né? Então, aquele carinho, aquela honra de, olha, que bom que você esteve aqui na minha vida. E mesmo os que não estiveram presentes, mas estão na nossa carne, no nosso sangue, os nossos avós, bisavós, tataravós. Então, é um dia, sim, para ser visto de uma forma muito reverente, mas com alegria, não é sombrio, né? Não é um dia sombrio. Então, o vô fez toda uma homenagem às almas, aquela cumbuca do vô, ele coloca os nomes dos antepassados, das pessoas já falecidas, que ele é refeito, gente, periodicamente, tá? Uma vez por ano, pelo menos, o vô faz aquele trabalho já há muitos anos. E o vô iniciou e depois veio Nanã para finalizar o trabalho. Então, além de finalizar, ela fez uma limpeza nos médiuns. E a limpeza de Nanã, gente, eu não gosto de padronizar a incorporação. Ah, Nanã vem sempre assim? Não, não acredito nisso. Cada entidade tem a sua peculiaridade. Mas Nanã vem e ela faz uma limpeza, pelo menos a entidade que trabalha comigo, ela sempre faz limpeza nos pés, tá? Sempre, a vida inteira. Eu não sabia nem quem era Nanã. A primeira vez que eu recebi Nanã Puruquê foi na beira daquela cachoeira que vocês fizeram lá o seu batismo, recente agora. Eu não tinha nem ideia de quem era o orixá. Para mim era uma coisa assim. E ela sempre agiu da mesma forma, e sempre muito forte, muito intensa. E ela sempre vem limpar o Jesuel, e especialmente os pés dele, tá? Ela recolhe e tira e leva. Por quê? Hoje nós vamos falar, gente, eu falo com o máximo carinho de Nanã. Mas assim, o máximo mesmo. Tanto no sincretismo, como nas lendas. Nanã é o orixá que talvez seja aquele que eu tenha mais afinidade. Lógico, eu tenho a minha mãe de cabeça, que é Yansan, que sou eu, que é a minha alma, que é a minha essência, né? Que é a minha relação mais estreita, mas com certeza Nanã depois. Por quê? Não sei. Aí me falaram um dia, né, que as filhas de Yansan têm uma proximidade também muito com a linha de Nanã, com a linha de trabalho de Nanã. Então pode ser por causa disso. Aí eu já não posso afirmar para vocês, foi coisas que eu ouvi lá dos antigos, tá? Mas Nanã tem uma simbologia muito bonita. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Nanã foi inclusive o Jesuel, porque no outro terreiro, nós não cultuávamos Nanã. Então, eu não tinha nem ideia que existia. Para mim, Nanã era o orixá do candomblé. E o Jesuel um dia chegou para mim, eu nem era batizada, ele nem era meu padrinho. Daí ele chegou para mim e falou: Ai, nossa, eu tô sonhando com Nanã. Nanã é o orixá da morte. E aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira que eu falei: Nossa. Um orixá da morte, que coisa horrorosa. Eu falei, nossa, não quero saber disso, não, não, não. Ainda bem que aqui não tem, né? Ainda pensei, ainda bem que aqui no Terreiro da Madrinha não tem. Anos depois, o que que eu estudo, né? Muitos anos, tempo se passando. Quando veio para o terreiro, a gente também depois de um tempo, não era sempre, né, que vem a linha de Nanã na linha d'água, mas começou a vir aquele dia na cachoeira, que já fazia um período curto, mas fazia um período que eu estava com o Jesuel na casa, e veio Nanã, e eu senti, e depois que eu senti, gente, é aqui que eu falo para vocês, eu posso falar, vocês podem ler, mas quando você sente, é inesquecível.
É um negócio assim que divide as águas. E conhecer a vibração de Nanã, para mim, foi um divisor de águas. Tá? Então, é com muito carinho que eu falo sobre ela. É por isso, inclusive, que eu trouxe o livro, que começa falando das lendas africanas. Mas eu separei, eu vou pedir licença, tá? Porque ele traz uma lenda aqui. Começa falando de vários nomes, né? Que é Nanamburucu, Nanambucu, Nanambruncung. Então, tem vários nomes em que é conhecida, né, a Nanã. E Nanã é um termo usado na África para pessoas idosas e respeitáveis, como se fosse uma mamãe, uma vovó, né, uma mãe mais velha. Então, é um termo, Nanã já é um termo carinhoso para senhoras mais velhas e respeitáveis, tá? Ele traz algumas lendas, eu vou pedir licença e vou trocar essa em especial, porque eu falei dessa lenda para vocês. E quando eu li essa lenda, eu falei, nossa, preciso mostrar esse Itã para os filhos. Até porque nós temos filhas de Nanã na casa. É uma filha, inclusive, que está ausente por conta de mudança, né? De trabalho, mudou, mas continua no nosso grupo, continua em preces, em pensamentos e especialmente no meu coração, porque é uma das minhas joias, essa filha de Nanã, que é muito querida, muito especial, eu tenho um carinho por ela gigantesco, tá? E essa lenda explica por que Nanã e Ogum têm uma certa rivalidade. Inclusive conta o porquê das quisilas de Nanã com metal. O que é uma quisila? É um impedimento, um interdito, é uma coisa que não pode. Eu nunca posso oferecer nada de metal para Nanã. E essa lenda já explica duas em uma, na verdade. No início dos tempos, a Terra era dominada por pântanos, rios e lagos que cobriam quase todo o planeta. Esses territórios faziam parte do reino de Nanã-Buruqui, que é a mais velha. E ela tomava conta de tudo, como boa soberana que era. Foi ela quem concedeu argila para que Oxalá criasse os homens na terra, que esse é um outro Itã de Nanã que Oxalá recebeu a missão de fazer o homem, e ele tentou fazer o homem com vários materiais, primeiro com madeira, né? E ele ficava muito duro, depois ele ficava. Então, vários materiais ele foi testando até que Nanã trouxe o barro. Então, Oxalá fez o homem com o barro dado por Nanã, e é ela que depois, no final da vida, vem e recolhe o barro que ela deu. Então, por isso, Nanã, ela é, junto com o Obaluaê, a dupla de orixá que faz a nossa transição, o nosso desencarne. São os dois que fazem o encaminhamento. Mas Nanã não faz só o encaminhamento. Ela faz muito mais que isso. Ela trata do esquecimento de uma encarnação para outra. É Nanã quem faz isso. Mas continuando a lenda. Quando todos os reinos foram divididos por Olorum, foram entregues aí cada um para um orixá, e cada orixá passou a ter o seu domínio, né? Então, o vento, as matas, a água, e a partir disso começou a ter muita discórdia entre os orixás. Gente, lembrando que isso aqui são metáforas, pelo amor de Deus, tá? O orixá não briga e o Nanã não briga com algum, pelo amor de Deus. São metáforas para explicar os interditos aí, as quisilas entre as vibrações, tá? Foi nessa época que surgiu uma das lendas sobre Ogum e Nanã. Ogum precisava chegar ao outro lado de um grande pântano, e lá havia uma séria confusão acontecendo, e a sua presença era solicitada com muita urgência. Afinal, ele, sendo um cavaleiro de batalha, precisava verificar o que acontecia. Nesse dia, ele resolveu atravessar o pântano para resolver isso. Ao começar a travessia, que seria longa e penosa, ouviu atrás de si uma voz autoritária. Volte já para o seu caminho, rapaz. Era Nanã,
com sua majestosa figura matriarcal que não admitia contrariedades. Para passar por aqui, tem que pedir licença. E Ogum responde: como pedir licença? Eu sou um guerreiro. Preciso chegar ao outro lado com urgência. Há um povo inteiro que precisa de mim. Lembra lá da arrogância de Ogum, né? Ela fala: não me interessa o que você é e a sua urgência não me diz respeito. Ou pede licença ou não passa. Aprenda a ter consciência do que é respeito alheio. E aí, Ogum riu, tirando sarro dela. O que que uma velha pode fazer contra alguém jovem e forte como eu? Eu irei passar e nada irá me impedir. Nanã imediatamente deu ordem para que a lama tragasse, e Ogum não conseguiu avançar. O barro agitou-se de repente e começou a se transformar em um grande redemoinho de água e lama. Ogum teve muita dificuldade para se livrar da força imensa que o sugava. Todos seus músculos retestavam-se com violência de embate. Foram longos minutos de uma luta sufocante. Conseguiu sair. No entanto, não conseguiu avançar e sim teve que voltar para a margem. E de lá gritou: velha feiticeira, você é forte, eu não nego. Porém, também tenho poderes. Encherei esse barro de chamas do rei, encherei esse barro que chamas de reino com metais pontiagudos, e nem você conseguirá atravessá-lo sem que as suas carnes sejam totalmente dilaceradas. E assim fez. O enorme pântano se transformou em uma floresta de facas e espadas que não permitiam a passagem de mais ninguém. Desse dia em diante, Nanã aboliu de suas terras o uso de metais de qualquer espécie e ficou furiosa por perder parte de seu domínio, mas intimamente orgulhava-se do seu triunfo. Ogum não passou. E isso, gente, é assim. A gente associa muito como a vovó querida, e ela é mesmo, é uma figura de vovó acolhedora, querida, pacienciosa, muito, né? Nanã é, sem sombra de dúvidas, o orixá mais ligado à paciência é Nanã e Oxalá. Então, é o orixá da paciência. Mas ser paciente não significa ser besta, né, gente? Então, quando fala não, é não. E ela é uma alta feiticeira. Então, é uma senhora, mas é uma senhora sábia. É uma senhora que detém todos os conhecimentos da criação. Então, diferente de ó, conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Então, a sabedoria é quando se acumula aquele conhecimento e se sabe usar, se compreende, consegue aplicar aquilo na sua vida. Então, Nanã é um orixá sábio, é um orixá da sabedoria do velho. Por isso que o Obaluá e Nanã são regentes da linha de Preto Velho. A regência deles é a sabedoria, a paciência. É aquele que já viveu muito e sabe como funcionam as coisas. Então, Nanã, ela é a grande feiticeira do Orum. Com certeza é a grande feiticeira. E quando ela fala para algum, você não passa, porque é preciso ter respeito. Respeito, que é a palavra máxima, muito respeito com Nanã. E ela exige isso de seus filhos. Muito respeito. Não brinque com Nanã, porque ela tem feitiço. Ela tem muito feitiço. E ela tem muito poder. Então, ela não é uma vovozinha frágil, coitadinha, que vai passar a mão na cabeça de todo mundo e que vai ficar tudo por isso mesmo. Esqueçam esse arquétipo de Nanã. Nanã, ela é sábia e poderosa no feitiço. E ela consegue os seus objetivos sempre utilizando todo o conhecimento que ela tem. Inclusive, gente, a gente pode relacionar, porque a pessoa, em tese,
Em tese, ao final da vida, foi quando ela aprendeu muitas coisas e aprendeu a utilizar aqueles conhecimentos na sua vida, ou seja, ao final da vida, as pessoas vão ficando sábias. Quando acumula a sabedoria suficiente para essa missão que a gente tem nessa vida, nessa encarnação, quer dizer que a gente já está nos domínios de Nanã. E ela vem e nos recolhe, entende? Pega o barro dela de volta e nos faz esquecer. Não esquecer tudo. Esquece dessa vida, dos detalhes, vamos assim dizer. As emoções, nós não esquecemos. O que a gente aprende emocionalmente, você fala muito de inteligência emocional? Então, o que a gente aprende emocionalmente, isso não é esquecido. Por isso que a cada vida a gente volta, em tese, mais maduro emocionalmente, mais apto a entender a natureza humana, como diz a avó, né? Continuando, então, Nanamburuque é conhecida no Novo Mundo, tanto no Brasil como em Cuba, como a mãe de Obaluaiê. Então, olha que bacana isso. Quando a gente fala que ela é mãe de Obaluaiê, né, tem até pontos que se referem a isso, né? Antiga divindade das águas, e a sua menção, a sua atuação se faz sentir sobre as águas dos lagos e a lama dos pântanos. Por quê? Nanã é a senhora da água parada. Vocês conseguem compreender isso? Nanã é a água parada. Olha as diferenças da água. Pensem em todas as águas e todas as formas e as energias que elas nos trazem. Eu já falei disso quando eu falei de Oxum, né? Mas Nanã é a senhora da chuva. O banho de chuva é o banho de Nanã. Então, lagos onde a água está parada é domínio de Nanã. Pântanos, onde cria-se o lodo, a lama, é onde decanta toda aquela água agitada, todas as impurezas vão decantando. E para decantar a água, precisa serenar, acalmar e esperar. Por isso que Nanã é o orixá da paciência. Entende? As coisas com Nanã, Nanã nos ajuda a decantar, ou seja, a poeira baixa, as impurezas vão indo para o fundo para serem, as nossas impurezas, vai fazendo relação aí, as nossas impurezas com o passar do tempo, elas vão decantando, formando um lodo no fundo do nosso recipiente, da nossa alma, e esse lodo, depois, é o solo mais fértil que existe. É quando as nossas impurezas, nossos vícios e nossas imperfeições, eles conseguem decantar e não turvar a água da nossa alma, que eles estão lá no fundo, aí aquele lodo é fértil para criar novamente. Esse é o barro de Nanã. Essa é a atuação de Nanã na nossa vida. E é fabulosa, gente, não tem como. O sincretismo de Nanã, ele é feito com Santa Ana, mãe de Maria. E aí, gente, tem muitas. Eu recomendo que vocês assistam aquela série, vou falar novamente, The Chosen, né, Os Escolhidos, que fala, são muitas partes da vida de Jesus, não mostra exatamente Santa Ana, tá? Mas, por quê? Porque fala-se pouco de Santa Ana e de São Joaquim, que seriam os pais de Maria. Mas os poucos trechos que relatam sobre ele, eles eram muito ricos, muito prósperos, mas eles já tinham idade avançada e não tinham filhos. Então, eles eram mal vistos na comunidade. Pessoa que não tinha filhos era mal vista, era um solo infértil, né? Então, era meio que deixado de lado, tinha um preconceito contra a pessoa que não tinha filhos. E eles eram muito tristes com isso. Aí um dia
Joaquim retirou-se para o deserto para rezar, onde jejuou e orou por 40 dias. Enquanto isso, Santa Ana ficou e também orou e pediu, né, para ter um filho. Quando Joaquim volta, ele já tinha ouvido o anjo do Senhor anunciar para os dois, ao mesmo tempo ali, que eles conceberiam uma criança, mesmo em idade avançada. Então, eles já eram mais velhos, né, quando eles tiveram Maria. E ele fala, o anjo diz a eles: conceberás e darás à luz, e por toda a terra se ouvirá falar de Maria, a tua filha, né? Então, é muito bonita a história, a associação com Santa Ana. Eu gosto dessa parte, inclusive, porque já foram pais idosos, mais velhos, que já remete também a Nanã, que era idosa, e é avó de Jesus. Então, se a gente pega Nanã como sendo a avó ou avó dos orixás, mais natural possível o sincretismo com Santa Ana, tá? Dentro das características de Nanã Borupi, a mais velha das senhoras da água e, consequentemente, a mais experiente e amorosa dos orixás. É, ao mesmo tempo, ponderada e intransigente. É também muito possessiva, qualidade que transmite aos seus filhos de fé, né? Na verdade, ela é a soma maior de conhecimentos e experiências que um ser divino ou mortal possa conhecer, o que faz de Nanã muito especial. Por exemplo, acredita-se que a soma de tantos conhecimentos adicionados ao cansaço do corpo físico facilita a transição ou a transposição da ponte que existe entre a vida e a morte. Olha que bonita associação, né? Já falei que ela é orixá das chuvas, mas também Nanã, além de orixá das chuvas, ela, cuidado, a chuva não é tempestade. A tempestade é de ação, agito, vento, confusão. A chuva em si é de Nanã, né? Ela é também considerada deusa da lama, visto que sua obrigação é dada em um rio que morre no mar. Quase sempre suas margens são enlameadas pelas variações das marés. Daí também a associação, já falei disso para vocês, que o guardião-chefe da nossa casa, que é o Exu do Lodo, é também um guardião nas forças de Nanã. O lodo é domínio de Nanã, tá? Lembra? Só que, gente, lodo, por favor, fixem toda essa simbologia do lodo, que é muito bonita, que eu falei para vocês, tá? Lodo não está associado a coisa suja, coisa feia. Não associem o guardião-chefe da nossa casa como sendo, ah, o Exu do lodo é porque é da sujeira, é da coisa. Não, muito pelo contrário. Ele é o Exu que trabalha nas forças dele, te falei, de Nanã. Intransigente, vocês sabem muito bem como ele é, firme, sábio, né? Então, as características são diferentes.